Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Jéssica Vargas, de literatura, mas tu já me conhece porque tá acompanhando a nossa Maratona Enem, cheia de dicas para te ajudar na hora da prova. Tá certo? Vamos lá então? Questãozinha de 2013, vou ler junto com vocês, tá? Andaram na praia quando saímos, 8 ou 10 deles, e daí a pouco começaram a vir mais. E parece-me que viriam este dia à praia 400 ou 450. Alguns deles traziam arcos e flechas, que todos trocaram por carapuças ou por qualquer coisa que lhes davam. Andavam todos tão bem dispostos, tão bem feitos e galantes com suas tinturas que muito agradavam. O que eu tenho aqui? Carta de Pero Vaz de Caminha, no meu texto 1, tá? Em geral, assim, às vezes até a fonte, o autor e tal, às vezes não é importante, assim, pra me ajudar a solucionar a questão, tá? Mas eu tenho que ler, tá? Na minha prova, faz parte da minha prova, se tá ali eu tenho que ler, né? Nesse caso é importante, tá? Por exemplo, eu li o texto, não sei do que é isso ou do que a questão tá falando, né? Então, ali, a carta de Pero Vaz de Caminha, essa expressão, ela já resolve um pouco do meu problema, tá? Então, eu tenho aqui a descrição, na verdade, né, a visão do colonizador, né, perante os colonizados, né, os índios, né, sobre essa terra conquistada. Eu tenho essa literatura informativa, né, que faz parte do quinhentismo, que a gente já vai chegar lá, tá? Vamos dar uma olhadinha no meu texto 2. Ó, Cândido Portinari. Nem li a questão, não sei o que ela me pede, mas eu já sei que eu tenho textos diferentes, né? Um texto em linguagem verbal, um texto em linguagem não verbal, de artistas que produziram em momentos diferentes, né? O Cândido Portinari é o artista plástico, né? Que produziu no século XX, né? 1900 até o 1900 e acho que 60 e poucos, agora eu não me lembro. E aí eu tenho, na verdade, um artista assim, moderno, contemporâneo, né? E que vai me trazer, na verdade, a reflexão sobre essa conquista das Américas de uma outra maneira. Porque eu sei que a minha literatura moderna contemporânea já faz isso, certo? Então, se eu vejo aqui, ó, eu tenho, né, os nativos, os índios, numa posição de destaque, tá? Se eu tenho eles numa posição de destaque, a reflexão não é a reflexão do colonizador sobre a colônia, né? É o contrário, né? É a reflexão dos nativos, dos índios, né, do que vai virar colônia, né, frente, né, às caravelas, essas navegações, né, essa expansão europeia, né, que aconteceu ali no século XV, no século XVI, né, e que chega aqui no Brasil, né. Então, na verdade, eles estão numa posição, assim, de um pouco de pavor, assim, um pouco de tentar entender o que está chegando neles, né, o que está acontecendo, certo? Então, eu tenho registros sobre um mesmo momento de maneiras bem diferentes, com pontos de vista diferentes, tá? Aqui eu tenho sobre um ponto de vista, né, e aqui eu parto de outro patamar, tá bem? Eu nem cheguei lá na minha questão, não sei o que a questão tá me pedindo, mas eu já consegui alcançar isso, tá? Eu já sei que ele vai me pedir pra comparar, pra relacionar esses textos, tá? Porque a palavra de ordem do Enem é relacionar. Lembra lá da nossa primeira aula que eu disse isso? Grava isso sempre, né? Deixa eu pegar a minha questão aqui pra ler a pergunta com vocês. Pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, a Carta de Pero Vaz de Caminha e a obra de Portinari retratam a chegada dos portugueses ao Brasil. Da leitura dos textos, constata-se que... Então, assim, ó, vamos retomar o que é essa literatura do quinhentismo, tá? O que é isso? Vamos retomar juntos? Vamos lá, então. Ó, eu tenho, né, essa literatura informativa ali de 1500, tá? Que é o quinhentismo, como essa literatura que fala da conquista das Américas, tá? É uma literatura informativa, ela não tem um caráter literário forte, estético, de trabalho com a linguagem, nada disso, tá? Eu chamo de literatura porque é uma primeira manifestação, entre aspas, artística aqui no meu território brasileiro, tá? Mas ela não se parece com a literatura como a gente conhece, com a arte, né? Ela não se parece, por exemplo, com o texto, né, com o trabalho artístico do Portinari. É bem diferente, tá? Ela tem um caráter, sim, documental, informativo, tá?
que eu tenho aqui? A literatura dos conquistadores desse território, tá? Processo civilizatório desses nativos, né, desse espaço novo, né, me dá uma relação, sim, de domínio. Então, volta lá pro texto 1 e pensa no que tu leu, né, ele tá descrevendo aqueles nativos, né, como aqueles sujeitos, assim, que, eles trocam as suas coisas por outras, me dá a entender que é, tipo, por qualquer coisa, por coisas de menor valor, tá? Então, tem, sim, um sentido de dominação aí, né. E eu tenho que me lembrar, tá, que é uma literatura sobre o Brasil, mas é para os europeus, tá? Eu não tenho literatura para brasileiro aqui, por isso que eu chamo de literatura. Ela tem um caráter, grava isso, informativo, documental, tá certo? O que mais que eu tenho aqui, né? São documentos a respeito das condições gerais da terra conquistada, e esses documentos vão para onde, né? Para a Europa, para Portugal, tá? Nesse momento eu também tenho a literatura jesuítica, tá? Do José de Anchieta, certo? Que tem esse caráter, assim, de salvar as almas dos índios, tá? De catequizar esses sujeitos, né? É uma literatura destinada à conversão. Também literatura, tá? Porque isso aqui também chega, o intuito disso é que o que tá acontecendo, né, com esse choque, né, entre esses dois povos, né, isso vai chegar lá para Portugal, isso vai chegar para os europeus, tá? Com esse processo de catequização desses nativos, né, eu tenho, claro, um pouco da perda da identidade deles, né, digamos assim, o que seria a nossa primeira identidade brasileira, né? Eu tenho um pouco da perda dos valores e tal, né? Porque eu vou agregando valores que não são meus, tá? Então eu já fiz um resumão aqui do que é, né? Do que é o quinhentismo para tu conseguir chegar e responder a questão, tá? Porque ele tá me pedindo, né? Ele tá trazendo obras de momentos diferentes, né? Que falam sobre mais ou menos a mesma coisa, né? Mas o que elas me falam, né? O que elas constatam, né? Que foi o que ele me pediu. A Carta de Peru Vaz de Caminha representa uma das primeiras manifestações artísticas dos portugueses em terras brasileiras e preocupa-se apenas com a estética literária. O que eu te falei? Lembra, caráter informativo. Não é estético, não é necessariamente literário, tá? Não tem uma preocupação estética aqui, tá? Então, corta fora. B. A tela de Portinari retrata indígenas nus com corpos pintados, cuja grande significação é a afirmação da arte acadêmica brasileira e a contestação de uma linguagem moderna. Eu não tenho, né, nesse período moderno e contemporâneo, uma arte, assim, muito academicista como mote da minha produção. Eu tenho, a minha motivação é sempre crítica da sociedade, crítica do que aconteceu ou do que está acontecendo, tá? E é isso que o Cândido Portinari faz quando retrata nativos, os índios, né, tipo assim, os nossos primeiros habitantes, os donos da terra, né, sendo, recebendo, né, esses colonizadores, né, numa posição, assim, bastante esquiva, tá? A letra C, a carta como testemunho histórico-político mostra o olhar do colonizador sobre a gente da terra e a pintura destaca, em primeiro plano, a inquietação dos nativos. Tá aqui, responde tudo, né? Vamos ver por que a D e a E não são? As duas produções, embora usem linguagens diferentes, verbal e não verbal, cumprem a mesma função social e artística. Pelo contrário, a primeira tem um caráter documental, né, sobre o Brasil para europeus, e a outra sim, né, tem uma função social e artística, tem uma elaboração estética, né. E a letra E, a pintura e a carta de caminho são manifestações de grupos étnicos diferentes produzidas em um mesmo momento histórico, retratando a colonização. Mesmo momento histórico não, né? Eu já posso cortar por aí. Certo, gente? Espero ter ajudado vocês. Até a nossa próxima dica. Tchau, tchau!